Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de outubro de 2025, é terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra, que está no seu signo onde ele se sente em casa, onde ele se sente confortável. Marte, então, vai falar sobre a nossa capacidade de ação, também fala de como a gente lida com a nossa raiva, a nossa agressividade, os nossos impulsos, a nossa coragem. Escorpião é um signo das águas fixas, profundas, então traz muito esse controle emocional, essa estratégia emocional na hora da ação. Marte também vai representar cortes, então pode ser o momento da gente cortar, pensando no escorpião, o veneno, o que está nos intoxicando, tá? É, favorece muito, né? Principalmente que a gente está nessa fase minguante desde ontem, né? Então ajuda nesse processo. E ontem a gente teve, né, essa lua trígono com Marte, de madrugada também. Então, toda terça pode ser um bom dia da gente se conectar com o nosso Marte no nosso mapa. Então, olhar ali o signo, a casa, os aspectos que faz, as áreas da nossa vida que ele rege. Marte rege o signo de Áries, de Escorpião, também se exalta no signo de Capricórnio. Então, são signos que ele se sente melhor, mais favorecido, né, na sua natureza. É mais fácil para ele agir. Marte está relacionado com a cor vermelha, então uma prática pode ser na primeira hora do dia acender uma vela vermelha para pedir essa conexão com Marte, ler o hino órfico de Marte, se relacionar com plantas, ervas, cristais que têm essa energia de Marte, né? Trazendo aqui para mais próximo de nós, a gente pode relacionar com algum, né? A espada de São Jorge pode ser uma referência, enfim. O alho também, eu sempre trago que o alho ele tem essa ligação muito forte com Marte, até pensando que ele tem essa relação com o sistema imunológico, que também é um dos temas que Marte rege, né? E o alho sendo esse antibiótico natural, então expulsa ali, né, os demônios, as bactérias, enfim. Então, penso nisso. E o Marte também tem a ver com essa atividade bem vigorosa, assim, sabe? Então, também pode ser uma prática. Como eu falei, né? A gente perceber como a gente lida com a nossa raiva, com a nossa agressividade, porque Marte vai falar muito desses impulsos. E quando a gente tem uma resposta muito agressiva, muito defensiva, né? A gente pode buscar outras formas de lidar com isso. Então, 2h05, a Lua, minguante no signo de Câncer, fez um trígono com o Saturno retrógrado em Peixes. Então, eu penso um momento ali da gente olhar para as nossas emoções, escutar o nosso corpo, mas também no sentido de deixar dissolver mágoas, feridas, né? Principalmente porque ontem também a Lua fez um encontro com Júpiter ali à noite. Então, pode ter sido um período ali muito auspicioso, né? No sentido dessa conexão com algo maior, essa fé, esse otimismo emocional. É, esse trígono com Saturno retrógrado em Peixes, ali de madrugada, 2h05, também uma consciência sobre os nossos limites emocionais, nessa necessidade da gente amadurecer, da gente ter maturidade nesse campo das emoções, tá? Entender os nossos limites corporais, emocionais, buscar práticas alinhadas a isso, buscar cultivar uma disciplina alinhada ao nosso corpo, aos nossos ciclos, ao que nos dá significado, sabe? Então, essa consciência sobre os limites, essa percepção também do que precisa ser liberado, principalmente a longo prazo. Eu sempre falo que Saturno não é uma coisinha, hoje eu vou liberar os meus traumas. Cara, a gente às vezes precisa de anos fazendo práticas diárias para o nosso corpo resgatar essa sensação de segurança. Então, assim, você viveu 30 anos com uma sensação ali, não é de um dia para o outro que isso vai liberar, né? Então, acho que é ter consciência disso, ter esse olhar a longo prazo, né? E muitas vezes buscar esse cuidado diário mesmo, tá? Então, práticas ali diárias, pensar em práticas diárias que podem te conectar com as suas emoções, com o seu corpo, né? Práticas de meditação, respiração, yoga, né? Rezas também, né? Conversar consigo mesma também. Eu acho que, pensando que esse aspecto aconteceu de madrugada, acho que a gente pode acordar já pensando, então, nessas responsabilidades, né? No que a gente precisa assumir essa responsabilidade, olhar para as nossas necessidades. Também esse processo de aceitar o que sente, eu acho que o Saturno em Peixes também pode ajudar a dissolver, assim,
essas questões emocionais no sentido de um auto-perdão, de uma autocompaixão também, tá? Acho que é o momento também da gente focar no que traz essa maturidade emocional, como eu mencionei. E 7h47, então a Lua vai sair do signo de Câncer e vai ingressar no signo de Leão, que é um signo de fogo fixo, que é regido pelo Sol, então traz essas características solares também, de iluminação, de consciência. E a Lua, ela vai representar o nosso corpo, as nossas emoções, os padrões emocionais ancestrais, pensando que a gente está nessa fase minguante, pode ser esse momento de liberar bloqueios em relação, então, ao signo de Leão, em relação ao Sol, que às vezes pode ser esse medo de ser vista, ou às vezes uma extrema necessidade também de ser vista, de ser validada, sabe? É, eu acho que a gente olhar para nossas formas também de autoexpressão, se está tendo algum bloqueio ali, se a gente às vezes não se permite expressar, sentir, né? Então, o momento ali de dar atenção ao corpo, às necessidades, às vezes ser criativa também nessas formas de liberar o que você sente, né? E 8h08, a Lua em Leão vai fazer um trígono com Netuno retrógrado em Áries. Eu penso que a gente pode aproveitar muito essa capacidade de visualização, de imaginação, de inspiração que o Netuno traz, tá? Então, às vezes, você tem umas imagens assim, visualizando o que você quer liberar, o que você quer desapegar, o que você quer deixar ir, né? O que você quer minguar. Às vezes, essa liberação através do fogo, né? Pensando que Leão e Áries são signos de fogo, então, como eu trouxe já exercícios físicos, a respiração de fogo também pode ser interessante, práticas. Às vezes, por exemplo, meditar também, né, olhando a chama de uma vela, o fogo, né, intencionando essa purificação, essa transformação. E 9h10, a Lua vai fazer um sextil com a Vênus em Libra, a Vênus que ingressou em Libra ontem. Então, esse primeiro contato que a Lua tem com a Vênus, né, esse primeiro momento ali, mas a Lua tá minguante, né? Então não tá crescendo, não tá na melhora assim dessa energia para o mundo externo, tá? Então, eu penso mais num processo de liberação do que está desequilibrado nas relações. Às vezes, aquilo que eu comentei dessa necessidade de ser validada, de ser vista, mas trazendo para os assuntos da Vênus, né? Que vai falar sobre relações. Até também pode trazer questões sobre prazer. Então, às vezes, perceber talvez um excesso de prazer que, na verdade, te desvitalizando, sabe? Tá te fazendo se esconder, tá te fazendo bloquear a sua autoexpressão, sabe? Então, acho isso. Então, um momento de cultivar essa presença ali nas relações, em relação aos seus desejos, essa questão de harmonia também, de equilíbrio mental, que tem muito a ver com a Vênus, né? E 9h21, a Lua vai fazer um sextil com Urano retrógrado em Gêmeos. Então, o Urano, ele traz muito essa vontade de mudança, de libertação. Gêmeos vai falar muito da forma como a gente se comunica, como a gente se expressa, como a gente pensa, as nossas ideias. Então, às vezes, pode trazer insights da forma como você pode lidar com as suas emoções, né, com o seu corpo, com essa energia corporal, com essa vitalidade, como eu mencionei. Então, às vezes, buscar práticas diferentes, testar, se experimentar, tá? E 10h14, a Lua vai fazer uma oposição com Plutão em Aquário, que agora está direto desde ontem, né? Então, a Lua, emoções. Plutão falando sobre relações de poder, sombras, né? Nossas dependências. Então, acho que pode ser um momento da gente enxergar, encarar essas dependências emocionais, sabe? Que podem ser pessoas, podem ser comportamentos, né? Podem ser hábitos mesmo. Então, olhar para os medos, para essas inseguranças, perceber que a gente precisa liberar, né? Então, às vezes, é, Plutão pode falar desse medo de perder o controle, esse medo do caos, que na verdade muitas vezes é o medo da morte. E eu também penso que Plutão às vezes traz uma sensação assim de perda, de quase morte, e às vezes é nesse momento que a gente consegue é, dar significado ou perceber o que que é valioso, o que é importante na nossa vida.
sabe? Agora eu lembrei de um documentário que eu estava vendo, acho que chama Sociedade do Cansaço, daquele filósofo que eu não lembro o nome, que é Byung, alguma coisa. Mas no começo desse documentário mostra uma prática assim de pessoas que elas fingem, né, que morreram. Então elas ficam dentro do caixão e daí é isso de você filosofar mesmo sobre a morte, sabe? Para poder criar significado para a vida. Então às vezes a gente aprende mesmo nesse contraste com essa oposição, né, descendo até o inferno, que é o reino de Hades, que é o reino de Plutão. Isso, e em seguida a gente já vai ter à noite, né, um trígono com a Vênus. Mas eu já falo sobre isso porque antes a gente tem mais um aspecto 11 e 10, que é Vênus em Libra fazendo um trígono com Urano retrógrado em Gêmeos. Então, acho que traz essa vontade ali de repensar, de mudar questões nas relações, questões nos seus gostos, né? Eu acho que é mudar também o ponto de vista em relação aos seus desejos, a forma como que você tem prazer, sabe? Forma com que você lida com as relações. Então pode ser ali dar uma chacoalhada, sabe? Vem insights mesmo. E 20h45, o último aspecto do dia, a Vênus vai fazer um trígono com Plutão, como eu já mencionei, agora está em movimento direto. O trígono é um aspecto bom, é um aspecto que flui, porque ambos estão em signos de ar, né? Então eles se entendem ali nos elementos. O ar representa a nossa mente, pensamentos, ideias, né? Relações sociais, trocas sociais. Então, eu penso nesse mergulho, em tudo que os desejos, talvez reprimidos, sabe? O que que tem por trás da nossa vontade de se relacionar, da nossa vontade de beleza, sabe? Então, às vezes, tem medo de ficar sozinha, tem medo de abandono, sabe? Tem medo, é uma fuga de si mesma, né? Um medo de olhar para si, de assumir a sua individualidade. Então, eu vejo que pode trazer reflexões nesse sentido, né? Então, às vezes, tirar o que está tóxico, que está envenenando ali, trazer para a superfície, sabe? Que Plutão, às vezes, fala daquilo que a gente oculta, que a gente não quer ver. Então, olhar para isso, né? Porque senão a gente acaba criando dependência. Quando a gente não está presente, não está consciente, a gente vai acabar criando dependência, então, nesses temas de Vênus, né? Enfim, é isso, então, para o céu, para o dia de hoje. Tem bastante acontecimentos, né? Principalmente aqui em relação a Vênus, Plutão, bastante aspectos relacionados a esses astros. Para quem tiver interesse em fazer a leitura da alunação, que é uma leitura de tarô e astrologia que eu faço, então daqui uma semana vai começar a alunação libriana, que é esse ciclo da lua de aproximadamente um mês. Então eu trago conselhos através das cartas do tarô e também análise do seu mapa. O link para agendar tá lá no Instagram. Eu também vou deixar aqui na descrição. Lembrando também que tem análise dos trânsitos de outubro, então, da Vênus em Libra, do Plutão direto, da Lua minguante em Câncer, para todos os signos ascendentes. É só você buscar, eu deixo a playlist também aqui embaixo. É só você buscar pelo seu ascendente. E é isso então para o céu, para o dia de hoje. Então, uma boa terça para nós.